Olá pessoal, boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Everton Ramon, eu sou assistente social, trabalho na CEMED, no setor da COPED, que faz parte do DEB. E hoje vamos fazer uma live sobre o trabalho infantil. Quero agradecer desde já a presença de todos que estão chegando. Aguardar aqui o nosso convidado. Vamos aguardar o nosso convidado, que é o Dr. Raimundo, que vai participar com a gente. Só um momento que eu vou trocar o fone aqui. Pessoal, vocês que estão entrando aí, estão me ouvindo? Dê só um sinalzinho aí se está ouvindo. Então, pessoal, vocês que estão entrando, nós vamos fazer uma live hoje sobre trabalho infantil. Teremos o nosso convidado, vai ser o Dr. Raimundo, do Ministério Público do Trabalho. Estou aguardando ele fazer o convite aqui. E hoje, dia 12 de junho, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E pensando nisso, devido, né, a tudo que vem passando no mundo e no Brasil também, a gente está impossibilitado de fazer as atividades que seriam feitas. Por conta disso, através da professora Cecília, nós da CEMED resolvemos fazer essa live um pouco e não deixar que esse dia passe em branco. O Dr. Raimundo já está entrando. E Dr. Raimundo? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Doutor, enquanto o senhor estava entrando, eu já estava agradecendo ao pessoal por estar participando, os que estão entrando aos poucos. E pedir também ao pessoal que, se puder, compartilhe essa live para outras pessoas, porque eu acho que é interessante esse tema a gente debater. Doutor Raimundo, está me ouvindo? Tô ouvindo bem, tranquilo. A imagem está boa? Tá boa. Pronto, a imagem do senhor deu uma travadinha. Melhorou? Não, está travada a sua imagem. Até agora não estou vendo você falar, não. E o som, tá ouvindo o som? O som tá legal, então vamos continuar, né? É, porque eu acho que pode ser internet também, né? Isso. Então, doutor Raimundo, como eu estava falando, né, hoje, dia 12 de junho, é o Dia Nacional e Mundial também, né, que é o Dia Nacional e Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. E a gente sabe que todos os anos a gente faz algumas atividades internas e externas, né, intersetoriais, com toda a rede de proteção, mas por conta do momento que nós vamos passando agora, estamos impossibilitados de fazer e não queríamos deixar passar em branco. E através da professora Cecília, né, em nome da CEMED, a gente resolveu fazer essa live e convidar o senhor para que a gente pudesse trocar uma ideia, conversar um pouco e também
Espero que as pessoas que estejam assistindo sejam multiplicadores, né, do que a gente for conversando aqui. E aí, doutor Raimundo, a gente sabe que aqui em Aracaju, né, existe muito trabalho infantil, né, infelizmente. A gente tem percorrido alguns lugares, como principalmente feiras livres, já fizemos reuniões para levar informações e tentar, né, combater esse crime que a gente sabe que as pessoas naturalizam, né? A gente tem sempre a visão de que o pobre é melhor estar trabalhando, porque se não trabalhar vai cometer crime ou vai sempre fazer algo que é ruim. A gente não enxerga, né? A sociedade não enxerga, uma parte da sociedade não enxerga uma possibilidade de existir outros caminhos e naturalizam colocando que é melhor trabalhar do que estar na rua, né? Mas mesmo assim a gente tem feito uma força-tarefa, a rede aqui tem funcionado, a gente tem se encontrado bastante, e o senhor, através do Ministério Público do Trabalho, tem sido o grande parceiro da CEMED. E aí queria pedir para que o senhor se apresentasse, né, já para o pessoal que não conhece, conhecer o senhor. Tudo bem. Meu nome é Raimundo Ribeiro, Raimundo Lima Ribeiro Júnior, sou procurador do trabalho aqui em Aracaju, em Sergipe, e nosso trabalho quanto Ministério Público, além de cobrar, né, o funcionamento dos órgãos, das políticas públicas relacionadas ao trabalho, também é nas hipóteses, né, quando cabível, né, a punição dos infratores, a punição principalmente civil, com indenizações de quem está infringindo, né, a legislação trabalhista, principalmente na área de trabalho infantil. E, né, agradeço também, aproveito para agradecer ao convite de Ramon e da CEMED também, em nome da professora Cecília, e dizer que estou aqui à disposição. Muito bem. Doutor, a gente tem, como eu falei no início, a gente sabe que no Brasil todo, né, crianças ainda sofrem com trabalho infantil. Muitos locais que as pessoas, né, a rede de proteção às vezes não tem informação, não pode chegar. A gente sabe que é um papel, eu costumo dizer que é um tripé, né? Que é papel da família, do Estado e também da sociedade, de fazer a denúncia, porque só assim a gente vai poder chegar até esses locais. No caso, vocês, como Ministério Público do Trabalho, têm feito esse trabalho. Mas é preciso que a pessoa, a sociedade, se some, denuncie, né? E a gente sabe que aqui em Aracaju também não é diferente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que tem sido essa questão do trabalho infantil aqui em Aracaju. Como é que o senhor, como procurador, tem visto essa questão do trabalho infantil aqui em Aracaju? O trabalho infantil em Aracaju, predominantemente, ocorre em feiras livres. Em termos estatísticos, acredito que seja a maior incidência, seja por conta de denúncias, seja por conta do próprio sentimento que a gente tem, né? A gente também é um cidadão, caminha pela cidade, vai às feiras, né? A gente observa que, infelizmente, é uma luta difícil, né, de ser travada, mas tem que ser combatida sempre, né? E da parte do Ministério do Trabalho, fizemos algumas iniciativas, tanto do ponto de vista educacional, né, de prevenção, divulgação do problema, isso em parceria com os diversos órgãos que integram o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, mas também fizemos um papel, né, também nos cabe, que é buscar as responsabilizações. Em Aracaju, sabemos que as feiras livres são organizadas, são geridas pela Insurb, que é uma empresa municipal, uma empresa muito importante aqui para todo o município de Aracaju. Sabemos a grande dificuldade. Quem está dizendo aqui que existe uma omissão simples e banal, não é isso, né? Sabemos que há todo um trabalho também que os órgãos públicos, a própria prefeitura, a própria Insurb, mas enquanto o Ministério do Trabalho, a gente tem que buscar sempre a otimização dos serviços públicos e cobramos, né, frequentemente em Insurb essa postura de controle das feiras livres. É o primeiro aspecto. A feira é um espaço público que é cedido para, né, os donos de barracas, os comerciantes, muitos deles informais, mas que precisam de uma autorização, não é isso? Então, nossa exigência é que a Insurb controle esse espaço, não deixe cometer irregularidades, crimes, exploração naquele espaço das feiras, dos mercados, tem alguns, né, alguns bairros, aqueles mercados, por exemplo, Augusto Franco, né, que a gente ainda constata trabalho infantil, dentre outros bairros.
E sempre a gente vem constatando esse trabalho infantil. Daí porque o Ministério do Trabalho já acionou a Justiça, já ajuizou ação civil pública contra a Insurb e o município de Aracaju, para que haja o controle das feiras. Só que a gente sabe que isso não é suficiente, isso é um passo, né? E quando a gente ajuiza essa ação contra a Insurb, é para que a Insurb e o município de Aracaju executem várias medidas, como cadastramento do carrego, identificação dos barraqueiros, donos de barracas, para que faça o trabalho de conscientização neles, e também o aspecto repressivo, para não deixar a criança trabalhar, porque a gente sabe qual é a consequência disso, né? Eu acho que já está muito batido esse tema, mas tem que se bater mais ainda. As consequências do trabalho infantil são consequências graves. Eu costumo dizer, né, que é uma grave violação de direitos humanos, né? E costumo comparar até uma violação gravíssima, como a tortura, uma tortura psicológica, uma tortura física. É uma violação tão grave quanto. A gente às vezes banaliza, que besteira, fazer um carregozinho, né, fazer uma venda. Não, pessoal. Ali existem diversas exposições, né, da saúde de uma criança, ali na questão do peso, do carrego que gera o peso, existe o risco de assalto, o risco de exploração sexual, o risco até mesmo de acidente de trânsito. Eu já vi crianças fazendo carrego, né, passando pelas avenidas. A criança e o adolescente são seres humanos em formação, o reflexo é diminuto, a destreza para algumas atividades também é reduzida, se comparada com um adulto, e sem falar da, da pior consequência de todas essas, que é simplesmente a perda de várias oportunidades. A criança e o adolescente submetida ao trabalho, por questão de sobrevivência, até ressalto isso que é mais grave ainda, ele está ali não é brincando, não é porque a família gosta de colocar a criança para trabalhar, e nem que a criança gosta de estar lá se esforçando, e ao invés de estar jogando futebol, de estar indo numa escola, de estar se alimentando bem, está ali, né, entre aspas, trabalhando, se divertindo, trabalhando. Não, não se trata disso. Ele está ali por necessidade, às vezes até uma necessidade de alimentação, de sobrevivência. E uma oportunidade que todos gostaríamos, né, que todo mundo tivesse, que é a oportunidade de se educar, né, no tempo correto, se alfabetizar, se instruir e se desenvolver enquanto ser humano, para que lá no futuro, lá na fase adulta, ele possa ter um trabalho digno. E só para complementar isso que estou dizendo, eu já fiz parte de inúmeras operações de combate ao trabalho escravo em diversas regiões do Brasil, região norte, até no Nordeste também, alguns estados, e sempre tive a curiosidade de perguntar aqueles trabalhadores resgatados do trabalho escravo, desde quando eles começaram a trabalhar, desde quando eles trabalham. E unanimamente, 100% dos casos, né, em todos os casos, eles falaram que trabalhavam desde 10, 8, 7, 6, para você ver a correlação entre o trabalho infantil e, no futuro, um péssimo trabalho, um trabalho precarizado, um trabalho indigno, um trabalho degradante, escravizado. Então, olha como é grave. Fora as consequências físicas, psicológicas mais imediatas, a falta da escola, a falta de um desenvolvimento correto, na idade correta, na instrução, na educação, na brincadeira que a criança tem que ficar, isso gera consequências para o resto da vida. E certamente esse trabalhador no futuro será um trabalhador super explorado, sem qualquer direito, sem dignidade. Então, isso que a gente tem que combater hoje, para que no futuro a gente tenha um trabalhador digno, um trabalhador com dignidade, com proteção. E, doutor, como eu costumo dizer, as pessoas começam a naturalizar de que é melhor a criança estar no trabalho porque é melhor do que estar roubando, né? Como se tivesse só essas duas possibilidades. Se não trabalhar, vai roubar. E a gente entende, como o senhor falou, da questão psicológica, né? Que atrapalha na criança, na cognitiva. E a gente vê que nas feiras, como o senhor falou, o peso que as crianças levam é um peso que um adulto leva, né? Então, assim, eu lembro que a gente tem o comitê aqui municipal, que é o Comapet, que a gente fez uma reunião com os fiscais de feiras, sensibilizamos, e eu lembro que a gente fez um teatro com o pessoal também do DEB, do COARTE, onde fez a simulação, né, de como era uma criança carregando aquele peso, e pedimos também para que tivesse alguém da saúde falando os maus que iria fazer para o desenvolvimento
daquela criança, que foi no caso do Dr. Byron, que também contribuiu com a gente. Então, assim, a gente vê que são várias questões que atrapalham o desenvolvimento daquela criança e a gente vê que atrapalha na infância. A gente sabe que toda criança, né, na sua infância, ela deve estudar e deve brincar. E quando a gente coloca para que a criança comece a trabalhar, a gente que já é adulto, quando chega do trabalho, eu costumo dizer que tem alguns amigos meus que fazem faculdade, eu hoje faço outro curso à noite, e alguns amigos meus dizem bem assim, professor, eu chego muito cansado porque eu trabalho, e são adultos. E aí você imagina uma criança submetida também ao trabalho, e como é que essa criança vai ter ainda coragem ou vontade para estudar? Então, tudo isso vai atrapalhar na vida da criança, né? Além de diminuir a infância, né? Atrapalhar a infância da criança. E, doutor, uma coisa que o senhor falou é em questão também da fiscalização, né? A fiscalização que tem acontecido. Mas a gente vê que também, além das feiras, aqui em Aracaju existe também a questão do turismo, né? Na orla. A gente vê que tem muitos bares na praia pelo dia e também à noite. A gente, quando frequenta os bares, vê que tem muita criança vendendo algum material de artesanato, às vezes até acompanhado com o pai ou com o responsável. Em relação à questão do turismo, né? Não só das feiras livres, né? Mas eu queria que o senhor falasse também outros espaços aqui em Aracaju, até porque às vezes as pessoas, a gente como vive dentro do nosso quadrado, a gente não observa esses lugares, esses espaços, ou até às vezes naturaliza e passamos por eles e não enxergamos. Eu queria que o senhor também explicasse se existem outros locais, além das feiras livres, como tem feito também essa fiscalização desses outros locais. Sim, sim, também a olho nu a gente vê nas praias, né? A gente vê no turismo, na orla de Aracaju, algumas crianças também, né, vendendo bala, vendendo doce. Eu soube que num passado recente também, até dentro de ônibus, né? Às vezes as crianças entravam e Isso. vendiam balas, né? São todas situações ilícitas, né? São todas situações irregulares, né? Existe um problema do ponto de vista da fiscalização, que é quando ocorre a questão da falta, a dificuldade de identificação de um explorador, Uhum. né? Até na própria Feira Livre, a gente, quando identifica que alguém está explorando aquele carrego, algum adulto, às vezes até um consumidor, ele é passivo de responsabilização. O Isso, porque consumidor as que pessoas contrata um imaginam cliente. que isso é quem leva a criança, mas quem está consumindo, a pessoa que pede para a criança levar o Exato, carrego também está cooperando, né? exato. A rigor é para ser autuado ali. A rigor é para ser autuado e tomar as providências legais, identificação dessa pessoa e buscar a responsabilização dela. A rigor deve ser feito isso. A gente sabe que essa violação é uma violação muito espalhada, muito dispersa, né? Não existe um estabelecimento fixo, que a gente vai lá naquele estabelecimento, como uma empresa, por exemplo, e a criança vai estar ali, a adolescente vai estar ali. Não. É uma situação, como você falou, às vezes até se torna invisível, por conta desse aspecto também, que a criança muitas vezes não fica fixa, o adolescente fica fixo, muitas vezes até acompanhado dos pais, né? Tudo isso são situações ilícitas, né? Pouco importa acompanhado do pai. O pai pode ser, inclusive, um coautor daquela exploração e também pode ser responsabilizado, Sim. inclusive na esfera civil criminal, porque há crimes envolvidos, né? Nesse Doutor, já aspecto. teve algum E caso em também, Aracaju? olha, eu soube de um caso, né? Eu até acompanhei, embora foi na seara da Justiça Comum, em que, na Justiça Comum, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação para perda do poder familiar. É quando é uma hipótese. Se a família insiste nessa exploração, pode até perder o antigo chamado pátrio poder, né? O Uhum. poder familiar. Né? Só que a gente tem uma grande preocupação com isso aí, Ramon e ouvintes aí, porque o que está por trás disso, a gente não pode negar, é uma questão social gravíssima. Eu costumo dizer, repito, que o Brasil é tão atrasado do jeito que é ainda, do ponto de vista civilizatório, por conta da sua grande exclusão social. A desigualdade social que permeia o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, a gente não consegue identificar nem no São Paulo. São Paulo, que é uma grande potência, seria uma das maiores economias do mundo se fosse um país. Até em São Paulo, que é o capitalismo, entre aspas, mais avançado do Brasil, né? A gente vê lá dados, índice de extrema desigualdade. Então, esse é o principal ponto. O Brasil, se focar na eliminação da extrema desigualdade, vai ter quase que 100% trabalho infantil controlado. A questão é essa. Enquanto isso não ocorrer, enquanto a gente não quebrar essa espinha dorsal da desigualdade no Brasil, a gente vai continuar essa batalha. Vai continuar, sem dúvida.
campanhas, assistência social, educação, Ministério Público, Justiça, todos se unindo para acabar esse problema. Mas a gente precisa da renda, da riqueza também para os pobres. As pessoas que estão à margem da sociedade, por uma questão social e econômica, devem ser inseridas. Toda a sociedade civilizada no mundo só controlou o trabalho infantil com a quebra da barreira da desigualdade. Se a gente não quebrar essa barreira da desigualdade, infelizmente, a gente vai continuar atuando, né? Campanhas, atuação, porém, não vai resolver 100%. Eu tenho consciência, plena consciência, que não só o trabalho infantil, mas também esse índice absurdo de violência na sociedade decorre também, dentre outros, né? dentre outros problemas, da extrema desigualdade. Não se sustenta nenhuma comunidade com esse grau de desigualdade. Gente que concentra 5% da população, concentra 90% do PIB, e os demais 95% fica com os 10% que sobram. Então, assim, é um capitalismo selvagem, predatório, a gente denuncia sempre isso, porque é a principal causa. Quem não fala isso está omitindo a verdade, está enganando a população. Costumo dizer, e repito, com todo o ambiente que eu possa participar, possa falar, que a gente tem que se indignar com essa situação, a gente tem que questionar os poderes constituídos, dentre eles, inclusive, os eleitos, o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário, o Ministério Público, sobre essa temática. A gente não pode conceber um governante no Brasil que desconsidere, que negue a desigualdade social. Esse é o ponto central. Quem apoia esse tipo de governante só lamenta, compactua com essa prática da desigualdade. E repito, a desigualdade social, assim como o trabalho infantil, é tão grave quanto a tortura. É tão grave quanto as piores violações de direitos humanos. A gente não pode entender o ser humano, pelo menos não está sendo torturado, pelo menos não está na droga, como você acabou de falar, né? Aquela comparação absurda. É melhor estar trabalhando do que estar na droga. Quem pensa isso, né? Me desculpe a palavra, é uma pessoa sem coração, sem espírito. É uma pessoa que não é cristã, para falar uma linguagem mais suave para as pessoas. Quem é cristão não pode aceitar isso, né? Sem falar quem for constitucionalista, né? Isso. Qualquer jurista um jurista que fala uma coisa dessa não é jurista. Eu não considero jurista. Está lá na Constituição Federal, um princípio muito básico, a luta do Estado brasileiro a luta contra a desigualdade social. Está lá no artigo 3º, dos Objetivos da República, erradicar a pobreza, a marginalização e lutar por uma sociedade livre, justa, solidária. Esse que é o espírito da nossa Constituição de 88, que é o principal documento que regulamenta e regula a nossa sociedade. Agora, eu vi uma pergunta aqui, a gente foi acompanhando algumas perguntas, eu vi que teve uma pessoa que perguntou quando é que caracteriza o trabalho infantil? Qual é a idade, né? O que acontece? Sim. No Brasil, até os 14 anos, existe o que a gente chama de ilegalidade absoluta, né? Então, antes dos 14, pela nossa Constituição, até pelas leis também, Estatuto do Adolescente, CLT, não deve ninguém trabalhar, né? Deve estar na escola, sendo instruída, no balé, no futebol, enfim, no karatê, no xadrez, no judô. Deve estar fazendo esporte. Só contribuindo com o que você está falando, por isso que existe o trabalho da rede de proteção, né, que no caso entra assistência, educação, que vai dar todo esse leque que o senhor falou aí, essas oportunidades para a criança. Exatamente, a política pública, né, tanto de assistência quanto de educação. Antes dos 14, não deveria ninguém trabalhar. A doutrina, a jurisprudência trabalhista flexibilizou a hipótese do trabalho infantil artístico, né? É uma suavidade. Questão de direito à cultura, acesso à cultura, esses juristas, essa jurisprudência que se firmou nos tribunais, é praticamente pacífico, e diz o seguinte: desde que a criança tem autorização dos pais, tem autorização judicial, tem assistência psicológica, esteja na escola, devidamente matriculada, esteja protegida, ela pode, por exemplo, participar de novelas, teatros, circo, toda essa situação que a gente sabe que existe e que, para essas hipóteses, segundo a jurisprudência, precisa de autorização judicial. É o tal do trabalho educativo previsto lá
no ECA também. O ECA tem um artigo que fala sobre autorização judicial. Então, acabou que se flexibilizou um pouco o trabalho infantil artístico, né? Desde que de forma protegida. Mas, fora essa hipótese, até os 14 anos não deveria ninguém estar trabalhando, né? Como você falou, devia estar nessa políticas públicas de assistência e educação. A partir dos Doutor, 14. até os 14 aí que o senhor está explicando, era bom também explicar que a questão de acompanhamento doméstico em casa não se configura como trabalho, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, agora não posso nem colocar o filho para estar comigo fazendo alguma coisa em casa, ajudar a lavar, não pode limpar o chão, que existe uma diferença aí, né? Exato. Dentro da sua própria casa não há exploração econômica, né? Pelo menos a gente presume que não haja uma exploração econômica. Primeiro ponto. Se a ideia dos pais é apenas fazer com que a criança tenha a noção, né, do asseio, da limpeza, colaborar com os pais, lavar uma louça, arrumar uma cama, No isso aí não é um desenvolvimento da trabalho. criança, né? Isso é desenvolvimento, protegidos pelos pais, né? Isso aí não se enquadra, né? Agora, ser babá na casa de terceiros, né? Enfim, até dentro da própria casa, Isso. substituir a força da própria mãe, isso aí tá errado, porque aí ela tá Porque tem, se antecipando, né? Criando um terceiro, uma pessoa. Isso não pode, né? porque Isso, inclusive, é considerado tem pais que vão trabalhar e deixam a criança tomando conta de outra, né? Que isso é abandono de incapaz, né? Que está também no Estatuto da Criança, né? De adolescente, né? exato, é um crime. Aí a gente, né, vai para aquele lado também que a gente precisa de mais creches, a gente sabe que existem creches, né? Para os trabalhadores de baixa renda que não têm condições de pagar uma creche, uma escola, deve ter creche, né? É uma obrigação constitucional também, tem que exigir dos municípios, principalmente, mas também essa política pública tem que vir do Estado e União também. Então, assim, havendo creche, essas crianças devem ser colocadas nas creches, né? E os maiores um pouquinho, as crianças um pouco mais velhas, na escola, né? Assim é que deve ser, segundo a Constituição. Mas só complementando, Ramon, entre os 14 e os 16, o adolescente pode ser menor aprendiz, né? Pode ser enquadrado em algum projeto de aprendizagem. A gente sabe que todo empregador, com exceção do micro e pequeno empresário, e também as empresas de pequeno e médio porte, pequeno porte, elas estão contratar aprendizes, né? Isso é uma lei que dispensou. Aquelas empresas pequenas, né, que têm um capital baixo, poucos empregados, elas não precisam contratar aprendizes. Agora, as demais empresas têm que cumprir entre 5% e 15% do seu contingente de empregados cujas funções demandam formação profissional com aprendizes. Então, entre os 14 e 16, o adolescente pode trabalhar como aprendiz, sendo que o aprendiz pode ter até 24 anos. De 14 aos 24 pode ser aprendiz também, né? Isso foi até um pleito de muitas empresas, porque algumas atividades, como a coleta de resíduos sólidos, a vigilância armada, eles não tinham como cumprir porque são atividades perigosas, Posto de insalubres. combustível, né? Então, exato, então é de 14 a 24 anos, até 24 anos pode ser aprendiz. A partir dos 16, o adolescente pode fazer algumas atividades com carteira assinada, tudo protegido, desde que não seja perigoso, insalubre, não pode ter trabalho noturno, não pode vender bebida alcoólica, não pode fazer um trabalho que seja tentatório à sua moral, e a questão de ser uma pessoa em formação. Então, desde que seja um ambiente, né, protegido, também pode trabalhar. E a partir dos 18, em regra, o ser humano tem a capacidade plena para o trabalho, certo? Então, assim, só para dar uma abordagem, que eu vi que teve algumas perguntas nesse sentido. Isso, exatamente. Doutor, como o senhor explicou aí, existe uma diferença, né, de trabalho para a condição de aprendiz. Como você já deixou bem claro aí, que não pode ser condição que traga risco, né, que seja insalubre, que não seja noturno. E eu acredito que aqui também, eu estou tentando dar uma olhada, mas eu acredito que eu vi a diretora Soraya, que ela está participando, e eu acho que é legal a gente também entrar agora falando sobre como é que funciona essa questão do... O senhor falou que as empresas têm de 5 a 15%, né? Obrigação. Está existindo essas vagas para a questão de adolescente aprendiz? Como os meninos podem ingressar nessa vaga? Sim. Ó, Sergipe, nos últimos anos, a gente trabalhou bastante, junto principalmente com a auditoria fiscal, né, que é
o Ministério do Trabalho, né, o antigo Ministério do Trabalho, que são aqueles auditores, os fiscais, mais conhecidos como fiscais do trabalho, tanto os fiscais como os procuradores e a própria Justiça do Trabalho, a gente tem lutado muito, né? Existem várias autuações, ações na Justiça, condenações de empresas. O que acontece? Sergipe, pelo ranking nacional, proporcionalmente, está em quarto lugar no cumprimento da aprendizagem. Então, a gente está no cenário, se não é ideal, a gente está, né? A gente é um dos estados que mais tem aprendizes contratados proporcionalmente. Isso depois de muito trabalho, cobrando das empresas. É uma coisa, pessoal, que nem precisava, nem precisaria estar ninguém cobrando. Está na lei, está na Constituição, o direito à profissionalização de adolescentes, jovens e adolescentes. Então, assim, as empresas deveriam voluntariamente ir buscar nas escolas, nos cursos técnicos, enfim, onde existem adolescentes, né, para fazer as suas seleções e tal. Existe uma novidade muito bacana, até eu divulgo aqui também. Desde 2018, há um decreto que passou a regulamentar melhor a aprendizagem e começou a criar uma priorização na contratação de jovens, que a gente chama de grupos vulneráveis, socialmente vulneráveis, economicamente vulneráveis. Então, a nossa luta agora é para que as empresas observem a priorização daqueles jovens que estão inscritos em programas sociais, como Bolsa Família, jovens cujas famílias, né, estão inscritas em programas sociais, jovens, inclusive, que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, né? Que a ideia da lei, nesse caso, é, além de propiciar a profissionalização do jovem, também incluir socialmente essa família através né, de um dos filhos dessa família, um jovem que possa trabalhar. O que acontece? Na prática, a gente precisa de alguma entidade formadora, em algum curso de aprendizagem. Aqui em Sergipe existem vários, em Aracaju, só para dar um exemplo, Senac, Senai, Senar, Senat. Temos também o CIE, que é uma Um grande entidade parceiro, né? privada, né? CIE, que tem um compromisso muito interessante aqui em Sergipe. Temos também aquele projeto Aprendiz Integrado, que é outra instituição que desenvolve um trabalho sério também de inclusão desses jovens. E essas entidades, elas são contactadas pelas empresas que têm que cumprir a cota. É muito simples. As empresas demandam essas entidades, as entidades explicam tudinho. Essas entidades têm know-how, têm conhecimento técnico para explicar tudo às empresas. Se uma empresa do comércio, de serviços, procurar o Senac tem profissionais extremamente qualificados. Eu conheço alguns desses profissionais, conhecem a aprendizagem como poucos. Eles vão ensinar o passo a passo a cada empresa. Então, não existe aqui em Sergipe o argumento de que, não sei o que é aprendizagem, não sei como fazer. Existe, está tudo, como eu digo, tá, o pão e a manteiga é certinho, tudo pronto para a pessoa ir lá e fazer, executar. Agora, muitas empresas esperam a multa, esperam a cobrança de algum órgão, e infelizmente acontece isso, a gente tem cobrado na justiça, inclusive com indenizações. Aí tem que pagar uma indenização, já que não quer cumprir por bem, então vai ser obrigado na justiça, infelizmente, com indenização. A gente não gostaria disso. Gostaria que as empresas voluntariamente cumprissem a lei. Então é muito simples, né? Identificados os jovens, as empresas podem fazer alguma seleção mínima, mesmo porque o Sistema S, o próprio CIE, exige uma escolaridade mínima, porque senão pode até prejudicar aquele adolescente que não tem escolaridade para, por exemplo, ingressar naquele curso. Geralmente se exige o quinto ano, né? Está cursando o quinto ano de ensino fundamental, só que eu já vi hipótese de uma flexibilização para o quarto ano. A gente até, Ramon, o pessoal está ouvindo aí, a gente até tem alguns acordos com algumas empresas para contratar, inclusive, os jovens que estão cumprindo medidas no sistema socioeducativo, né? Uma empresa de vigilância está prestes a contratar 20 jovens que atualmente está cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Renascer. E a gente acha que ou a gente dá oportunidade às pessoas que nunca tiveram, ou que têm pouca oportunidade, ou esse país vai ser esse inferno. Infelizmente, me perdoe falar isso. A gente está cada dia se preocupando mais com a violência, né? Isso tudo, pessoal, como eu falei, é por uma desumanidade que existe no Brasil. Que existe no Brasil, o tratamento que se dá às crianças, principalmente crianças que têm origem social. E vou dizer outra coisa para você, já conversei com você sobre isso.
tem origem social e tem cor. A gente tem que largar de hipocrisia. A maioria das crianças submetidas ao trabalho infantil são crianças negras, né? Fruto dessa desigualdade histórica que não é de hoje, enraizada na sociedade, o preconceito vil, né? Asqueroso. Eu falo essas palavras fortes para as pessoas criarem indignação quanto a isso, né? E ou a gente dá oportunidade a essas pessoas, ou o Brasil sempre será um país do futuro. Gerações e gerações falam essa mesma frase. O Brasil é o país do futuro. Eu já estou cansado de ouvir isso, sinceramente. Já não falo nem isso mais com meus filhos, nem com meus sobrinhos. Eu acho que não quero mais enganar, não quero enganar mais ninguém nesse país. A gente tem que crescer essas crianças. Que a gente tem a oportunidade de dar uma educação, um filho, um sobrinho, dizendo o seguinte: olha, lute por um país melhor. Sabe como é que você vai lutar? Não aceite a desigualdade, denuncie a desigualdade. O mínimo, a gente tem que ficar indignado com o tamanho de desigualdade. Então, eu repito isso para ver se um dia, quem sabe, isso vire consenso, né? E a gente Todo tem que mundo entender que quando a indignado. gente não denuncia, a gente está sendo conivente, né, doutor? E está ficando do lado do agressor, né? Exatamente. Só quem se beneficia é o infrator. Inclusive, doutor, eu mesmo, a minha infância, né, eu moro no bairro Bugio, e eu sempre tive vontade, porque a gente sabe que tem a política que existe do consumo, né? A gente vê as crianças, eu acho que a grande maioria da parte da periferia, os meninos querem ser jogador de futebol, e geralmente as grandes marcas pegam justamente o jogador profissional para ser o garoto propaganda. E aquilo causa um desejo dentro daquela criança de sonhar um dia de ser um jogador e ter o que o jogador tem. Então, assim, a gente vê que é um tênis bacana, é um boné bacana. Então, assim, tudo isso coloca na cabeça da criança e eu mesmo queria muitas vezes pegar carrego para ter um dinheiro para comprar. E só que minha mãe é professora, aposentada da rede municipal, e ela nunca deixou. Eu sempre pedia, dizia, não, eu quero ter meu dinheiro, e ela nunca deixou, ela sempre me colocava para fazer curso. Com 16 anos eu fiz um curso pelo Senai. Todos os cursos que eu tenho fui tudo pelo Senai. O curso de manutenção de micro, curso de informática, curso de mecânico reparador de motor a diesel, tudo sempre fazendo os horários que eu poderia estar na rua, né? Ela sempre me colocava para fazer atividade esportiva e sempre estudando. Então, assim, hoje eu agradeço muito a minha mãe, mas a gente sabe que nem todas as famílias têm uma mãe como eu tive, né, com um grau de esclarecimento para entender que aquilo ali, naquele momento, seria ruim para mim, pelo que eu queria, que o objetivo era consumir algo, mas para que futuramente iria me beneficiar, por mais que eu ficasse muitas vezes chateado com ela e não entendesse. Então, daí eu vejo o grande papel nosso, eu já falo nosso enquanto educação, do educador também passar isso para o menino, para o aluno, né? Porque às vezes nem sempre os responsáveis estão preparados para passar isso. Às vezes também o responsável naturalizou porque viveu essa situação também na sua infância, né? E como cresceu e acha que aquele foi o caminho, né? Acha que também vai ser o caminho para o filho. Então acho que aí está um grande papel nosso da educação, do educador estar sempre conversando com os alunos, orientando, como a professora Soraya deu aí um esclarecimento, que tem uma aluna que trabalha à noite, né? Então, acho que é um papel do educador também orientar, né, orientar os alunos nessa questão, já que a gente está aí, como o senhor disse, em um país que vive uma desigualdade, não só financeira, mas a gente vê que também, como o senhor disse, isso tem cor, né? Geralmente são os negros que sofrem, na maioria dos casos, a gente vê na grande periferia, quem faz parte, a maioria são os negros, e a gente vê, doutor, o que me preocupa bastante, né? Eu também faço parte do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e o que me preocupa, no dia 18 de maio, a gente falou sobre abuso e exploração sexual, porque eu vejo que o trabalho infantil também é uma forma de exploração sexual algumas vezes, né? Porque a gente vê que em alguns casos, alguns bares colocam algumas meninas mais novas, tal, para chamar atenção. Acontece também nas feiras, né? A gente já viu casos de meninas que ficam ali trabalhando na feira e que começam a ser aliciadas. E o que me preocupa é porque na ótica do mercado a gente sempre ouve, né, que quem manda é o cliente. Então a criança ou adolescente que sofre, que ouve aquelas barbaridades, eu já vi relatos, que não podem nem reclamar nada para o patrão, porque o patrão sempre diz que o cliente é que ele não quer perder o cliente. Então a criança ou adolescente que, por mais que esteja ouvindo aquele abuso, aquele assédio, não pode falar nada porque não pode perder o cliente. Então, assim, eu acho que é um caso que a gente, não só a educação, mas todos nós, inclusive a sociedade, tem que abrir os olhos para isso. Abrir os olhos e tentar fortalecer a rede. Porque, como a gente sabe, a rede, como eu falei no início, o Estado, né, família também faz parte e a sociedade também faz parte.
E eu acho que principalmente a sociedade, porque é quem está no dia a dia, né? Conhece mais a realidade. E a gente tem que fazer a denúncia. Eu acho que é o principal que a gente deve fazer. Existem nossos parceiros também, né, que são os conselheiros tutelares, que existem nos bairros. Aqui em Aracaju a gente tem 6 distritos, que podem procurar no site da prefeitura, tem os números do conselho tutelar, pode procurar também um CRAS para fazer a denúncia, né? E até um responsável que não saber como lidar com essa questão, eu acho que é interessante buscar o CRAS, né? Geralmente nos bairros tem o CRAS, no site da prefeitura também tem o endereço dos CRAS com o telefone, e procurar a equipe, porque o CRAS trabalha com essa questão do fortalecimento do vínculo familiar. Então, eu acho que pode procurar o CRAS, é dever do responsável, quando não saber lidar com essa situação, procurar o CRAS para pedir informação. Doutor, uma coisa que eu queria também ressaltar, que o senhor falasse, para não passar em branco, que eu participei junto com que o senhor falou aí da questão das empresas e às vezes as pessoas comentam, é muito bonito no papel, mas será que isso funciona? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquele encontro que o senhor fez, o senhor chamou as empresas daqui de Aracaju e teve um contato com eles e o senhor explicasse também essa questão que aconteceu, porque eu acho que é legal a gente colocar para que todo mundo saiba o que está acontecendo por trás. Sem dúvida. Eu sei que às vezes a sociedade fica com aquele sentimento de que nada funciona, né? Isso. Mas não é bem assim. Eu sei que para o Brasil, para as coisas funcionarem, demanda muito trabalho, muito tempo, muita energia gasta. Eu costumo dizer, Ramon, que a maioria das obrigações, né, do cidadão brasileiro, das empresas também, não demandaria muito esforço se fosse antecipado o problema, se as empresas, se as pessoas, se o ser humano, né, o brasileiro, se antecipasse e cumprisse a sua obrigação legal, né? Então, assim, a aprendizagem, como eu falei, existe desde 88 na Constituição, já existia até antes mesmo na legislação. Então, não há argumento mais, né? As empresas falam, já cumpro minha função social quando eu contrato os adultos, né? Uhum. Eles entendem que já estão dando emprego, mas eles têm que entender o seguinte: toda sociedade tida como civilizada, ela tem um pacto social. O pacto é o que está na legislação, principalmente na Constituição. Então, se é um dever, tem que cumprir. E nesse caso da aprendizagem, é um dever que é da maior importância, porque está incluindo pessoas, está dando uma oportunidade de profissionalização de uma pessoa que não teve ainda essa possibilidade. E aí, nesse sentido, Ramon citou uma audiência pública que fizemos com as empresas aqui de Aracaju que estavam devendo a cota de aprendizes, né? Ainda que tivesse todo esse serviço do Senac, Senai, CIE, aprendiz, aprendiz integrado, embora tenham, né, todas essas entidades, ou seja, não há mais argumento para não cumprir, essas empresas estavam descumprindo. Aquelas que continuam insistindo estão sendo processadas na justiça para ser obrigadas, né? Infelizmente, no aspecto de quem quer cumprir logo, né? Existem os recursos, as empresas recorrem. Há uma discussão nas empresas de vigilância, por exemplo, algumas empresas de vigilância insistem em não querer cumprir a aprendizagem, dizendo que a sua atividade é perigosa. Mas, como eu mencionei, o decreto de 2018 flexibilizou até isso. A Uhum. empresa não precisa nem contratar mais aprendiz na atividade fim dela. Não precisa mais o aprendiz da empresa de vigilância ser um vigilante, Sim. fazer um curso de vigilância. Pode ser até um serviço administrativo. Então acabaram todos os argumentos falaciosos, né, de quem não queria cumprir a cota de aprendizagem. Então a gente fez essa audiência pública, algumas empresas assinaram. Pra você ter uma ideia, além desses 20 do sistema socioeducativo, com a empresa de vigilância vai contratar esses jovens, lá em Cristinápolis, uma empresa rural, né, vai contratar 13 jovens da cidade de Cristinápolis, também oriundos de escola pública municipal, de programas sociais, né? Jovens que precisam de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho de forma regular, através da aprendizagem. Essa empresa lá de Cristinápolis vai contratar 13. Temos outra empresa lá de Itaporanga para contratar 6 aprendizes também oriundos da rede municipal de educação, né? E também precisam, jovens que precisam dessa oportunidade. A gente quer expandir aqui para Aracaju também. No caso de Aracaju, a gente já contemplou com esses 20 jovens, né, que estão ainda na fase de seleção lá pela Fundação Renascer, o Ministério Público Estadual, a doutora Liliana está ajudando bastante nisso aí, Sim. ela conhece a fundo a Fundação Renascer. Então, a própria CEMED, a gente vai pedir, na verdade, a Secretaria de Estado de Educação, mas não impede também que a Secretaria Municipal também nos ajude. É isso, a gente tem que, né, unir forças. Eu entendo muito pouco de educação, né? Vou precisar, como eu falo muito para Ramon,
Nosso projeto também MPT na escola, a gente quer levar para aquelas 3 escolas, né? Infelizmente, com essa pandemia, deu interrompida aquele projeto de levar um diálogo, né? A gente chama de capacitação, mas na verdade é um diálogo com os diretores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, para ser o que Ramon falou, o educador. Eu lembro praticamente todos os professores que eu tive na minha infância, na minha adolescência. Você vê como um professor marca a vida de qualquer um. Se for um bom professor, que dê bons exemplos, boas orientações, esse professor vai ser quase um pai, na verdade, na vida dessa pessoa, desse jovem que muitas vezes tem problemas em casa, né? Os pais não tiveram oportunidade na vida e não têm uma formação correta. Muitas vezes é o professor que vai substituir essa palavra firme da correção, do que deve ser feito. Então, nesse sentido, esses projetos da educação são centrais, também são muito importantes para a gente acabar com o trabalho infantil, né? Um bom orientador, um bom professor de esporte. Eu lembro de eu fiz judô durante 12 anos da minha vida, praticamente 12 anos. Eu lembro as palavras dos meus professores de judô, eram bons professores, bons seres humanos, né? Passavam boas lições de vida. Até hoje, né? Respeito, trabalho, né? No sentido de, primeiro, busque sua capacitação, busque sua qualificação, para você ter um trabalho decente. Pense nisso, né? Estude. Era o que mais professores de judô, por exemplo, falavam para mim, né? Batalhe na sua vida, no sentido de batalhar, de nunca baixar a cabeça por uma discriminação, né? A gente tem que ter uma autoestima. Isso é o professor. O professor tem como resgatar a autoestima das pessoas, desde que, como a gente conversa, assuma a sua importância, né? Eu acho que o professor deveria ser muito mais valorizado. A sociedade brasileira, o Estado brasileiro, não valoriza como deveria. Eu sei que Aracaju, né, ainda tem uma condição melhor do que outros municípios, o estado de Sergipe também, mas eu acho que precisa de mais, né? A gente sempre preza por isso. Não falo só de salários, falo também de condições de trabalho, né? Como a gente sabe disso. Eu sei que é complexo, né? Eu estou talvez simplificando a situação, mas o que eu sei é que a educação é um grande caminho. Sim, a gente tem debatido muito, conversado, né? Como o senhor falou, a gente está levando agora o MPT na escola, né? Se pudesse, a gente já tem 47 minutos, se eu pudesse, de forma breve, explicar um pouco o que se trata o MPT na escola, para que eu acredito que muita gente que ainda não conhece possa conhecer. Tem a professora Soraya que está aqui, que ela aderiu também, né, do jornalista Orlando Dantas. Tem a professora Fabiana, que é do Sérgio Francisco, que somou com a gente, que são escolas que a gente já faz algumas atividades já com os alunos. Mas seria bacana se o senhor explicasse um pouco o que é o MPT na escola, para que o pessoal conhecesse. É o seguinte, o Ministério Público do Trabalho, no Brasil inteiro, percebeu, né, que não dava para ficar só com aquela atuação repressiva, receber denúncia, processar os infratores, né? Investigar primeiro, depois processar. A gente percebeu que isso era pouco, né? A gente poderia também contribuir com a educação, né? Por exemplo, Na ter um mobilização contato, né, social, com né? mobilização social, fomentar esse assunto. Até vocês usou um termo uma vez comigo, foi um tema transversal, né? Isso, Seria um tema transversal. Como a gente já sabe, as crianças e adolescentes já debatem outras questões, meio ambiente, por exemplo, proteção do meio ambiente, debate a questão da não discriminação, né? isso. Aí a gente pensou nacionalmente, olha, vamos discutir o problema do trabalho infantil nas comunidades, nas escolas, e aí teve a ideia, né, de criar essa ideia de MPT na escola, ao mesmo tempo a gente traz a escola, se aproxima da escola, né? E o foco é esse, é discutir essa temática com o objetivo de erradicar o trabalho infantil, também pelo caminho da educação, formando. Eu não falo formando, né? Eu até brinco com o Ramon, falo, olha, quem sou eu para formar um professor? Né? Eu posso ser até formado professor. Na verdade, é um diálogo, né? Quem sabe que o professor já está envolto ali das questões de matemática, português, história, geografia, trazer esse tema, trabalho infantil, tem tudo a ver com diversas disciplinas, né? É uma Faz parte somatória, da né, Dudu? Na formação. verdade, é uma somatória, né? Exato. Exato. Noções de direitos humanos, a gente trata, né? Para as crianças já saberem, né? Até para que um dia possam se defender também contra terceiros, até contra o próprio poder do Estado, saber que ela tem direitos, né? Ela tem direitos humanos, direitos trabalhistas, né? Porque E geralmente a não se gente pode explorar. acostuma que o adulto deve falar pela criança ou adolescente, mas é legal quando a criança ou adolescente tem entendimento dos seus direitos e começam a buscar, né, esses seus direitos. É isso, é do Exatamente, empoderamento, né? perfeito. Por aí. Exato. E aí nossa ideia em Aracaju é iniciar, né? Como a gente já começou
com as escolas jornalista Orlando Dantas, o Sérgio Francisco e o Diomedes, lá, né, no Diomedes. Santa Maria, ou Diomedes, desculpa, no bairro Santa Maria, no bairro Lamarão e no Bugio, não é isso? É no Lamarão. Veneza. Veneza No Veneza, e o desculpa, Sérgio Francisco é no Porto Dantas. Porto Dantas, que é bem próximo ao Lamarão, né? São Francisco Isso, é isso. quase na divisa ali. Pois, a gente está com Não, essa me ideia de desculpe, lá é iniciar essas Lamarão. coisas. Lá é Lamarão, eu que errei, é Lamarão. Lamarão. É porque são tudo Nossa próximo. ideia é ampliar. Queria ter perna para fazer já esse ano em todas as escolas. A gente sabe quem tem calma, né, para fazer bem feito. Né? Quer Foi, a fazer, gente se a gente vai preocupou, né, focar doutor? A nisso gente se aí. preocupou nisso. Não adiantava a gente pegar várias escolas e a gente não dar conta. Então a gente pensou, vamos pegar essas 3 escolas que estão fazendo parte do mapa de violência em Aracaju, a gente usar essas escolas, né, também como um espaço que a gente possa instigar as outras escolas, ver que está dando certo e também aderir, e aos poucos a gente ir chegando nas outras escolas, né? Mas o objetivo é a gente atingir todas as escolas, né? Exato. Ok. Pois é, então, meus amigos, acho que era isso que eu tinha a contribuir. Não sei se tem mais alguma coisa, alguma Se questão. alguém tiver alguma pergunta, né, que possa fazer aqui, a gente já está chegando ao final da live. Se alguém tiver alguma pergunta, mas desde já, doutor, quero o senhor como um grande parceiro que a vida colocou no meu caminho, eu agradeço muito. Quero aproveitar esse momento, né, para poder lhe dar os parabéns, não só como profissional, que eu sei que o senhor é um grande profissional, mas como pessoa, assim, a sua humildade, é, o seu olhar clínico e humanizado que eu vejo que é sobre o trabalho infantil, é o que eu tenho aprendido com você nesses dias que a gente tem conversado, a gente tem andado junto. Então, agradeço a Deus pela sua vida, todos que Deus te abençoe, você tenha muito sucesso e que precisamos de pessoas assim, né? Humanizadas, porque o conhecimento profissional muitas pessoas têm muito, né? Muito conhecimento profissional, técnico, mas a gente às vezes não tem esse olhar humano que eu vejo da sua parte, né? Quero também agradecer às pessoas que participaram, os professores que estão somando. Agradecer ao pessoal da minha coordenação, Maíra, que é minha coordenadora da COPED, o pessoal do DEB, em nome do professor Manuel, e professora Cecília, por ter aberto esse espaço para a gente debater e mostrar que não está passando em branco, né, doutor? Acho que no Brasil eu tenho assistido outras lives com o doutor Antônio também no Ceará, tem acontecido outras lives e a CEMED hoje, junto com o Ministério Público do Trabalho, também está fazendo a nossa parte. E aí, doutor, queria pedir para que o senhor deixasse as últimas palavras também. E mais uma vez, muito obrigado. Ok, muito obrigado também. Eu quero reforçar também, né, todo esse contato que a gente está tendo com a Secretaria Municipal de Educação, né, com a professora Cecília, desde o primeiro momento ela colocou a secretaria à disposição, né, o tio, mas foi um contato bem sincero, né, e Ramon também é um guerreiro aí que é educador, né, assistente social, mas tem uma feição de educador também, né, eu Tô percebo concluindo a você assim. educação física. Você é assistente social de formação, né, e Isso, está isso, concluindo, né, isso. então, assim, eu acho que são as profissões do futuro, assim, para o futuro do Brasil. É o assistente social, educador, né? Eu acho que a gente precisa mais de pessoas engajadas aqui em Sergipe, no Brasil. Enfim, agradecer a todos que tiveram a paciência aí por nos ouvir, né? E que sejam Isso. também, né, atores, né, ativos dessa causa do combate ao trabalho infantil, para que a gente consiga cumprir. Eu sei que é difícil. A meta da Organização Internacional do Trabalho é erradicar o trabalho infantil até 2025, né? Está muito próximo. Quem dera isso a gente possa atingir essa meta, mas como eu falei inicialmente, repito, para isso a gente precisa acabar com a principal causa, que é a extrema desigualdade. Eu já nem falo em igualdade. Acho que a igualdade material ainda está muito distante, estou sendo bem Isso. sincero. Agora, se a gente acabar, né, com esse fosso de desigualdade, a gente, de quebra, acaba com o trabalho infantil e acaba com os principais problemas do país. Doutor, se o senhor puder responder aqui, apareceu uma pergunta rapidinho, que é o que é que você tem feito em relação às crianças nos sinais de trânsito? É, essa é uma atuação, basicamente, da assistência social, né? É. Geralmente, os conselhos tutelares fazem um trabalho, né, Isso, é um trabalho de... do Conselho Tutelar. É um trabalho dificílimo, né? Uhum. Porque, repito, ali por trás não é um simples trabalho. A gente tem dificuldade de encontrar o explorador, né?
aquela pessoa, geralmente são os pais, né, a própria família, movidos por uma questão social. Claro que isso não justifica, né? Isso é passivo de, como eu falei, de perda do poder familiar, né? E esses jovens, essas crianças, né? Iriam, por exemplo, a abrigos, que não é também, né? Casa de acolhimento também não é uma situação ideal. Como eu falei, é um problema que está relacionado com a estrutura desigual da sociedade. Existe o caminho do Conselho Tutelar, que faz todo esse trabalho, ao encaminhamento dos CRAs. Eu conheci os coordenadores dos CRAs, alguns profissionais dos CRAs em Aracaju. É um serviço elogiado. A E as procuradora que veio crianças de são fora, a inseridas nos Faustier Júnior. programas, né? Então, é um serviço elogiado. O CRAS, existe uma política pública em Aracaju. Se não é perfeita, eu acho que não existe perfeição. O Ministério Público também não é perfeito, né? Também tem que dizer isso. Mas existe um serviço municipal. A questão é que existe uma coisa que precede a política pública e está na raiz da nossa sociedade, a extrema desigualdade. Então, assim, Isso. não existe uma resposta para isso. É trabalhar nesse sentido da assistência até que um dia, né, a nossa sociedade, através dos nossos representantes, que nós elegemos aí todos, né, de 2 em 2 anos, né, principalmente para o Congresso Nacional, onde está a maior parte da receita da União, né, dos recursos da União, que o Congresso, por exemplo, regulamente a renda mínima. Né, a pandemia é um mal absurdo, né? Não existe mal pior do que uma pandemia, porém revelou isso, né? A sociedade brasileira, os mais pobres, precisam de uma renda mínima fixa. Isso é que os países europeus já fazem há muito tempo. Abaixo daquela linha de pobreza, né? A linha de pobreza é absurda. Agora, abaixo daquilo ali é extremamente absurdo. A gente não pode tolerar. Como eu falei, isso é comparável a uma tortura, a uma Isso. violação de direitos humanos de forma gravíssima. Isso é violência. Isso é uma violência. Né? Então, assim, Desumana, é isso né? que tem. Vou ser bem sincero. O que precisa é disso. Precisa de renda mínima para todos, né? E a busca pelo trabalho decente para todo mundo, para os adultos, inclusive, né? A gente tem que também acabar com o trabalho escravo, o trabalho precário. É uma série de desafios que a sociedade brasileira tem, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Eu acho que, para início de conversa, é discutir de forma séria os instrumentos para quebrar com esse abismo social. Exato. Doutor, então, acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Já tem 57 minutos. Então, essas são as palavras do senhor, né? Então, muito obrigado. Agradecer a todos que participaram e que em breve, doutor, a gente possa se encontrar, que tudo isso passe, que a gente coloque em prática tudo que a gente tem pensado nessa parceria que tem feito entre a CEMED e o Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor, também. Boa tarde. Obrigado também, obrigado. Ok, então, gente, a gente está encerrando aqui a live. Muito obrigado a todos que participaram. Qualquer dúvida, né, pode nos procurar. Eu sou o Ramon, meu nome é Everton Ramon, trabalho na CEMED, no DEB, junto com o professor Manuel e na coordenação de Maíra na COPED. Obrigado, boa tarde a todos.